Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Vamos para o conteúdo de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 20. Depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida por En-Gedi. Então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou jejum nacional em toda a terra de Judá. Versículo 4. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Deus. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Veja aqui, eu estarei lendo o que diz a Bíblia King James, fiel, o comentarista. Observemos bem. Com o reino de Israel ao norte ocupado em guerrear os sírios, os países a leste do Rio Jordão e do Mar Morto decidiram invadir Judá. Os amonitas também eram referidos como edomitas. No momento em que a notícia dessa invasão chegou a Josafá, o exército já atingira En-Gedi, aproximadamente 80 quilômetros de Jerusalém, na margem oeste do Mar Morto. Josafá tinha aprendido a confiar no Senhor e tinha ensinado o seu povo a fazer o mesmo. Vimos anteriormente que o número total dos homens no exército de Josafá era de 1.160.000. Esse era um exército enorme, mas Josafá sabia que nem o tamanho de um exército, nem o vigor das fortificações podiam protegê-lo sem a intervenção do Senhor. Aí voltando aqui na Bíblia King James atualizada, continuando a leitura, versículo 5. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa de Deus, o templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio novo e exclamou: ó Deus, Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus que habitas soberano os céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó Deus, não és tu que és nosso Deus, que, diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos desta terra? Não adeste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram um santuário para Deus, o teu nome, proclamando: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante tua presença, diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Deus. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás.
Estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Veja só o que diz o comentarista, voltando aqui na Bíblia King James Fiel. Numa oração pública em frente à casa do Senhor, Josafá reafirmou a oração de Salomão e a resposta de Deus a ela. Esse era precisamente um dos cenários que Salomão tinha previsto. O reino estava sendo invadido por uma força estrangeira. Em favor de todo o povo, Josafá suplicou o livramento do Senhor. Em favor de todo o povo, Josafá suplicou o livramento do Senhor. Continuando a leitura. Versículo 10. Agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe e os habitantes do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinha do Egito, e por esse motivo os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Versículo 11. Vê, pois, nesse momento, como estão nos retribuindo ao partirem contra nós, a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança. Versículo 12. Ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer. Contudo, nossos olhos se voltam para ti. Contudo, nossos olhos se voltam para ti. E todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali em pé, buscando ao Senhor. Veja só o que diz o comentarista. Josafá incluiu em sua oração os eventos de muito tempo atrás, quando os israelitas entraram pela primeira vez na terra prometida. Os filhos de Amon e Moabe tinham recusado permissão para os israelitas passarem através de seu território. Números 22, versículo 4. Nessa ocasião, os israelitas não procuraram vingança contra eles. Agora, Josafá suplicou a Deus que os julgasse por sua infidelidade. Voltando, versículo 13. E todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali em pé buscando ao Senhor. Versículo 14. Então aconteceu que o Espírito de Deus, o Senhor, veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita, descendente de Asaf, no meio do povo reunido em assembleia. E falou o profeta, versículo 15, e falou o profeta, : prestai atenção todo o Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Versículo 16. Amanhã descereis contra tal exército, eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Versículo 17. Não tereis que lutar nesta batalha, tomai posição. Tomai posição.
Ficai parados e observai o livramento de Deus. Observai o livramento que Deus vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se ajoelhou, com o rosto rente ao chão, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém de igual modo se prostraram perante Deus e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Observemos aqui, voltando aqui no comentarista da Bíblia King James Fiel, aqui no rodapé, a nota, continuando a leitura: Deus faz com que um sacerdote profetize. Deus faz que um sacerdote profetize, referindo-se aos versículos 14 ao 17. Jaaziel, procedente de uma distinta linhagem de levitas ligada a Asaf, um dos principais músicos de Davi, transmitiu a aprovação de Deus para Josafá. Jaaziel transmitiu a aprovação de Deus para Josafá. Ele disse ao rei que fosse com seu exército até o local do confronto, permanecesse ali e visse a vitória que Deus traria. Êxodo 14, 13. Josafá creu que Jaaziel tinha transmitido a mensagem de Deus. Não havia nada a fazer senão prestar adoração a Deus. E um grande número de levitas conduziram o louvor a Deus. Uma reunião convocada para tratar de uma grave crise transformou-se em um serviço de louvor e adoração. Voltando na King James atualizada, então nós lemos o 18. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém de igual modo se prostraram perante Deus e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Versículo 19. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz a Deus, o Senhor, Deus de Israel. Versículo 20. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: Ouve-me, ó Judá e moradores de Jerusalém. Crede, sem sombras de dúvidas, em Deus, o Senhor vosso Deus. Vou ler novamente, é uma afirmação. Ouve-me, ó Judá e moradores de Jerusalém. Crede, sem sombra de dúvidas, em Deus, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Versículo 21. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 22. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe, e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Versículo 23. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os habitantes do monte Seir para os destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os homens de Seir, voltaram-se uns contra os outros
e lutaram até a morte de todos. Versículo 24. Assim que os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância, lugar de onde se avista o deserto, e observaram o imenso exército inimigo, viram somente cadáveres no chão. Nenhum só guerreiro havia escapado daquele massacre. Então Josafá e os seus soldados partiram e foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, joias, roupas e objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando esse despojo de guerra, porquanto havia muito mais do que podiam carregar. Porquanto havia muito mais do que podiam carregar. Então nós lemos, né? Josafá creu em Jaaziel, creu que Jaaziel tinha transmitido a mensagem de Deus. No dia seguinte, enquanto o exército iniciava a marcha para En-Gedi, a única questão a ser resolvida dizia respeito às músicas a serem cantadas e à respectiva tonalidade. Enquanto marchavam, um refrão se repetia: Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o mesmo coro que foi a música tema durante o transporte da Arca de Jerusalém, 1 Crônicas 16:34, e na dedicação do templo, 2 Crônicas 5:13, 7:3-6. Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí continuando, havia 3 exércitos distintos que não se conheciam mutuamente. Eles podem ter se dividido a fim de chegar rapidamente ao seu destino. De repente, esses exércitos ouviram o que pensaram ser gritos, mas que na verdade eram louvores. Em sua confusão por Deus ordenada, eles destruíram-se uns aos outros. Quando o desfile dos soldados musicais de Josafá, chegou ao campo de batalha, não havia mais nada a fazer, senão olhar maravilhado para ele, saquear o inimigo e louvar a Deus por essa vitória miraculosa. Consequentemente, esse local foi chamado de o Vale de Beracá, entre parênteses, de louvor, o Vale de Louvor. A música e o louvor continuaram a caracterizar o exército sob a liderança espiritual de Josafá. Voltando aqui na King James, então nós lemos versículo 24. Assim que os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância, lugar de onde se avista o deserto, e observaram o imenso exército inimigo, viram somente cadáveres no chão, nenhum só guerreiro havia escapado daquele massacre. Então Josafá e os seus soldados partiram e foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, joias, roupas e objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando esse despojo de guerra, porquanto havia muito mais do que podiam carregar. Agora o versículo 26. No 4º dia, eles se reuniram no vale Berahá, bênção, onde louvaram Deus, o Senhor. Por essa razão, até nossos dias, esse lugar é chamado de Vale da Bênção, ou Vale da Beracá, Vale da Bênção, Vale do Louvor. Versículo 27. Mais tarde, ainda sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém retornaram satisfeitos e exultantes para Jerusalém, porquanto Deus, o Senhor, os abençoara com plenitude de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Versículo 28. Entraram na cidade de Jerusalém e se dirigiram à casa de Deus, ao templo do Senhor, ao som de cânticos, liras, harpas e trombetas. Versículo 29.
O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como Deus havia guerreado contra os inimigos de Israel. Versículo 30. E o reinado de Josafá transcorreu em tranquilidade, porquanto o seu Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras de suas terras. O final do império de Josafá. Versículo 31. Josafá tinha 35 anos de idade quando foi proclamado rei de Judá. Ele exerceu seu governo em Jerusalém durante 25 anos, e sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Versículo 32. Como Asa, seu pai, ou Asa, havia procedido antes dele, Josafá agiu de modo aprovado pelo Senhor Deus. Vou ler novamente. Como Asa, seu pai, havia procedido antes dele, Josafá agiu de modo aprovado pelo Senhor Deus. Entretanto, os lugares pagãos de culto e adoração às divindades não foram destruídos, porquanto o povo ainda não tinha disposto o coração para adorar somente e plenamente ao Deus dos seus pais. Versículo 34. Todas as demais realizações do rei Josafá, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritas nas crônicas de Jeú, filho de Anani, que faz parte do livro da história dos reis de Israel. Versículo 35. Depois desses acontecimentos, Josafá, rei de Judá, se tornou aliado de Acasias, rei de Israel, que vivia uma vida cheia de iniquidades e maldades. Veja só, depois desses acontecimentos, Josafá, rei de Judá, se aliou, tornou-se aliado de Acasias, rei de Israel, que vivia uma vida cheia de iniquidades e maldades. Eles fizeram um acordo para construírem navios que fossem até Tarsis, na Espanha. Os tais navios, capazes de vencer grandes mares, foram construídos em Ezion-Geber. Entretanto, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra o rei Josafá, dizendo: Eis que Deus, o Senhor, destruiu as tuas obras, porque te aliaste a Acasias. E os navios se despedaçaram, naufragaram a caminho de Tarsis, e aquele tratado comercial jamais pôde ser concluído. Veja só o que diz o comentarista aqui, voltando na King James Fiel. A música e o louvor continuaram a caracterizar o exército sob a liderança espiritual de Josafá. A notícia da natureza miraculosa dessa vitória se espalhou rapidamente. Por causa da reputação de Deus, nenhuma nação se interessou em iniciar um conflito contra Josafá ou com o reino de Judá. Desse modo, a vitória de Deus trouxe paz e prosperidade. O cronista dá notas altas para Josafá. Nenhum rei desde Davi tinha sido tão zeloso na abolição da idolatria e da falsa adoração. Todavia, apesar de sua liderança espiritual exemplar, nem todo o povo teve o coração mudado, de modo que alguns lugares altos ainda permaneceram. Josafá se uniu novamente ao reino do norte por meio de um contrato com o Acasias. Josafá se uniu novamente ao reino do norte por meio de um contrato com Acasias, rei de Israel, para construir navios.
os quais seriam enviados para Tarsis. Concluiu-se que o melhor lugar para se construir esses navios era Ezion-Geber, na extremidade do Mar Vermelho, e não na costa do Mediterrâneo. Mais uma vez, Deus não permitiu, mais uma vez, Deus não permitiu que Josafá saísse impune por tal transigência. Ele enviou um profeta chamado Eliezer para condenar o pecado de Josafá. Como punição, uma tempestade se levantou e todos os navios foram destruídos. Todos os navios foram destruídos. Agora, no final, eu estarei lendo o comentário da Bíblia King James atualizada. A oração de Josafá é a expressão de um governante que, de fato, compreendeu o que significa ser um rei teocrático. Compreendeu o que significa ser um rei teocrático, um digno filho de Davi e uma indicação clara do Messias prometido. Sua oração é uma referência às preces de Salomão e à promessa da resposta divina. Esse clamor levantando nas dependências da casa de Deus revela-se a nós como um ótimo modelo de oração. Primeiro, mediante o louvor e a adoração que expressa, reconhecendo o poder e a providência de Deus em todos os momentos e circunstâncias da vida dos seus filhos. Versículo 6. Segundo, pela total fé e confiança no amor e nas promessas de Deus que haverá de cumprir através da aliança que estabeleceu com seu povo. Versículos 5 ao 11, Gênesis 13 e 15. E terceiro, por meio da fé em Deus, podemos ter certeza que seu socorro nos alcançará e livrará em tempo oportuno. Versículo 12. E eu incluo aqui que todo pecado tem consequências. Você viu que Josafá, mais uma vez, pelo erro dele, ele teve consequência e pagou por isso. No final nós acabamos de ler que os navios foram destruídos.